quebra-pau que abalou o Corinthians. Você está por dentro da maior confusão dos últimos tempos no Corinthians? Pois então, pegue um café, senta aí e prepara o coração, porque hoje a gente vai falar de uma treta que deixou todo mundo de cabelo em pé. A invasão criminosa da torcida organizada ao CT do Corinthians, com direito a tropa de choque, sinalizadores, gritaria, cadeados, negociações sob pressão e até mesmo ameaças de prisão. Foi uma cena digna de filme de guerra. Um verdadeiro quebra-pau dentro das dependências de um clube centenário, onde o amor à camisa virou combustível para um protesto que misturou paixão, revolta, política interna e descontrole total. E não foi só isso. No meio de tudo isso, ainda rolou uma discussão nacional sobre até onde vai o poder das torcidas organizadas, se esse tipo de ação é legítima ou se está ultrapassando limites. E claro, quem realmente está representando os interesses do clube e da sua gigantesca torcida. Eu vou te contar tudo o que rolou, quem estava envolvido, quais foram os motivos, as consequências e como essa história pode afetar diretamente o futuro do Corinthians. Então, se você gosta de futebol, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e vem comigo nessa análise pesada, transparente e sem meias palavras. Como tudo começou. O estopim da invasão. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como chegamos a esse momento tão caótico. O clube, que já viveu dias gloriosos com a famosa democracia corintiana, agora enfrenta uma nova batalha. Mas dessa vez, sem cartas, sem assembleias, e sim com gritos, pancadaria e portões trancados. Tudo começou com uma série de discordâncias entre setores da torcida e a atual administração, liderada pelo presidente Augusto Melo. Os grupos de torcida organizada, que historicamente têm voz importante nas decisões do clube, alegavam que vinham sendo ignorados. Eles cobravam mudanças urgentes no estatuto do clube, especialmente em relação ao modelo de gestão, eleições e participação popular, ou seja, mais democracia, menos verticalidade. Só que, ao invés de diálogo, o que se viu foi um crescente distanciamento entre as partes, com declarações públicas ríspidas, acusações mútuas e um clima de tensão crescente. A gota d'água veio quando alguns setores da torcida entenderam que só com atitudes fortes seria possível chamar a atenção da diretoria. E assim surgiu o plano: invadir o CT Joaquim Grava, impedir o acesso ao local e exigir mudanças imediatas. A invasão. Confusão total no CT do Corinthians. O dia amanheceu tranquilo, mas logo cedo, os primeiros sinais de que algo grande estava prestes a acontecer começaram a surgir. Dezenas de torcedores, muitos deles vinculados às torcidas organizadas, chegaram ao CT armados com faixas, bandeiras e, principalmente, indignação. Alguns carregavam cadeados, sinalizadores e até mesmo objetos que poderiam ser usados como armas improvisadas. Sem aviso prévio, eles invadiram o centro de treinamento, fecharam os portões por dentro e declararam que não sairiam até que suas demandas fossem atendidas. Imagens gravadas por câmeras próximas mostram o momento exato da entrada dos torcedores no CT. Homens pulando muros, outros arrombando grades, gritos de luto ecoando pelos corredores do clube. Dentro do CT, a situação ficou ainda mais crítica. Os torcedores ocuparam salas importantes, incluindo o vestiário, o departamento médico e até mesmo o escritório do presidente. Era visível o desespero da diretoria diante da gravidade da situação. Rapidamente, chamaram a polícia militar, que chegou com viaturas e tropa de choque, pronta para qualquer eventualidade. A chegada da polícia, tensão no ar. Quando os primeiros policiais chegaram ao local, houve negociação inicial para evitar confrontos. Mas a tensão era palpável. Do lado de fora, centenas de curiosos acompanhavam a movimentação, enquanto do lado de dentro, os invasores mantinham o controle do espaço e repetiam palavras de ordem como reforma do estatuto, o clube é nosso. As autoridades tentaram intermediar uma saída pacífica, mas alguns torcedores resistiram, dizendo que não iriam embora sem garantias concretas de mudanças. Em determinado momento,
Houve troca de empurrões, uso de bombas de efeito moral e dispersão de gás lacrimogêneo, aumentando ainda mais a confusão. Jornalistas e fotógrafos corriam de um lado para o outro, captando imagens que dariam voltas ao mundo. Era o Corinthians, um dos maiores clubes do país, sendo palco de um verdadeiro conflito interno. E o pior, não havia previsão de quando terminaria as reclamações. O que queriam os torcedores? Agora vamos entender melhor quais eram as reivindicações principais desses torcedores. O principal ponto era a reforma do estatuto do clube, que, segundo os manifestantes, não permite uma verdadeira participação popular nas decisões. Eles defendiam mais transparência nas contas do clube, mudança no modelo eleitoral, redução do poder absoluto do presidente, mais espaço para sócios e torcida organizada nas decisões estratégicas. Além disso, houve críticas diretas à atual gestão, especialmente ao presidente Augusto Melo, acusado de desprezar a opinião da torcida e de trabalhar apenas com um grupo fechado de aliados. Havia também uma forte carga emocional por parte dos manifestantes. Muitos diziam que o Corinthians perdeu sua alma, que não representa mais os valores de luta e resistência que marcou sua história. "Nós queremos o Corinthians de volta", era um dos gritos mais ouvidos durante a invasão. O debate, direito de protesto ou crime? Com tantos ângulos, surge a grande pergunta: essa invasão foi um ato político legítimo ou simplesmente vandalismo e crime? Para alguns, foi uma forma extrema de chamar atenção para problemas sérios no clube e que, infelizmente, diálogos normais já não funcionam mais. Para outros, essa ação foi inadmissível, colocando em risco o patrimônio do clube e colocando em xeque a segurança de funcionários e até dos próprios jogadores, que nem estavam presentes na hora da invasão. Especialistas em direito esportivo e criminal começaram a debater se os envolvidos responderiam criminalmente por invasão de propriedade privada, depredação de patrimônio e até formação de quadrilha. Enquanto isso, a imprensa esportiva dividia opiniões. Uns apoiavam a coragem dos torcedores, outros condenavam a violência e a falta de respeito com o clube. As consequências, o que veio depois de horas de negociação. Os torcedores finalmente deixaram o CT, mas não antes de deixarem claro que não vão desistir da luta. Alguns foram levados para delegacias, outros liberados após prestar depoimento. Houve várias identificações de rostos conhecidos, inclusive de líderes de torcidas históricas. O clube, por sua vez, emitiu nota oficial repudiando a invasão, chamando-a de ataque criminoso e prometendo tomar todas as medidas cabíveis. Mas a pressão continuou. Nas redes sociais, milhões de corintianos comentavam o caso, com opiniões divididas entre apoio aos manifestantes e condenação à violência. O presidente Augusto Melo, em entrevista coletiva, afirmou que não abrirá mão do diálogo, mas não aceitará mais invasões ou ameaças. Já os líderes das torcidas, em vídeos postados nas redes, disseram que estão dispostos a continuar lutando por mudanças, mas prometeram formas mais pacíficas daqui para frente. Análise: o que isso revela sobre o Corinthians hoje? Esse episódio, embora tenso e violento, revela muito sobre o estado atual do Corinthians. É um clube que tem milhões de torcedores apaixonados, mas que, ao mesmo tempo, convive com divisões profundas, tanto dentro da própria torcida quanto na administração. A invasão foi o sintoma de um problema maior: a falta de comunicação, de transparência e de representatividade. O Corinthians, que um dia foi símbolo de democracia e união, hoje parece estar fragmentado, com grupos brigando por poder, influência e, às vezes, até por vaidades pessoais. E o pior de tudo, quem paga o preço é o próprio clube, que sofre com imagens ruins, processos judiciais, danos materiais e, principalmente, com a desunião de sua própria torcida. História repetida? Comparação com outras crises do Corinthians, não é a primeira vez que o Corinthians vive uma crise interna. Ao longo da história, já houveram outras revoltas, greves de jogadores, disputas políticas e até intervenções governamentais. Mas o que diferencia esse momento é a forma como tudo aconteceu, sem avisos, sem negociação prévia,
e com uma força que assustou até os mais experientes no cenário do futebol brasileiro. Comparemos com casos anteriores. Greve de 2015. Os jogadores entraram em greve por salários atrasados. Não houve violência, mas o clube perdeu pontos no campeonato. Crise financeira de 2017. O Corinthians passou por dificuldades graves, mas manteve a calma interna. Protestos contra Roberto de Andrade, 2020. Houve manifestações pacíficas, mas nada comparável ao que vimos recentemente. Ou seja, essa invasão marca um novo nível de radicalização. O caminho da reconciliação. Apesar de toda a tensão, ainda há esperança de reconciliação. O Corinthians tem uma das torcidas mais unidas do Brasil. E momentos como esse podem servir como alerta para que todos entendam a importância do diálogo. Sugestões que aparecem com força. Criar um conselho consultivo da torcida, com representantes eleitos democraticamente. Realizar assembleias públicas. Com transmissão ao vivo, promover transparência total nas contas do clube, incluir mais sócios nas decisões importantes. Se o clube conseguir transformar essa crise em oportunidade, pode sair fortalecido e mais próximo da sua torcida. O Corinthians precisa respirar fundo. Neste momento, o Corinthians precisa respirar fundo, ouvir todos os lados e encontrar um caminho comum. A invasão foi um erro grave, mas revela um desejo profundo de mudança. Se a diretoria souber ouvir, pode surgir uma nova era para o clube. E você, o que achou de tudo isso? Concorda com o protesto ou acha que foi exagero? Acredita que a reforma do estatuto pode resolver os problemas do clube? Deixa seu comentário aí embaixo. Opine, discuta, debate comigo e com os outros torcedores. Isso é o que dá vida a esse canal. E se você chegou até aqui, valeu demais pela atenção. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Grande abraço e até a próxima!